Bem-vindo a mais um vídeo. Agora vamos fazer questões sobre a NR17, pois é através das questões que fixamos o conteúdo e aceleramos nosso aprendizado. Questão 1, FEPES, Celesc, 2018. Assinale a alternativa correta em relação à NR17, ergonomia. Letra A, então está pedindo a correta. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características profissionais dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Letra B. Em todos os locais de trabalho deve haver sonorização adequada, iluminação natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. Letra C. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicológicas de cada um dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Letra D. É permitido promover, para efeitos de remuneração ou premiação de qualquer espécie, sistema de avaliação do desempenho com base no número de mercadorias ou compra por operador. Letra E. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Dê pausa no vídeo e tente respondê-lo. Vamos aos comentários. Letra A. A letra A está errada porque diz que as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características profissionais. E não é características profissionais. Deve estar adequadas às características psicofisiológicas. Esse é o erro do item A. Dizer que deve ser adequada às características profissionais dos trabalhadores, quando a NR17 diz que tem que estar adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores. O erro da alternativa B é dizer que deve haver sonorização adequada. Que em todos os locais de trabalho deve haver sonorização adequada. Não. A NR17 diz que deve haver iluminação adequada e não sonorização. Portanto, é o erro da alternativa B. O erro da alternativa C é dizer que deve ser adequada às características psicológicas de cada um dos trabalhadores. O que a NR17 diz é características psicofisiológicas e não psicológica de cada um dos trabalhadores. O erro da alternativa E é dizer que é permitido promover, para efeito de remuneração ou premiação, esse sistema de avaliação com base no número de mercadoria ou compra por operador. Na realidade é proibido, a NR17 proíbe esse tipo de avaliação. E a questão é a correta, quando diz que as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Corretíssima a alternativa E. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação à NR17. Então está pedindo a correta. Letra A. A iluminação geral deve ser uniforme e direta, evitando a sonolência dos trabalhadores. Letra B. Os níveis de mínimo de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminância estabelecidos pela CIPA. Letra C. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 20 anos e maior que 16 anos. D. Quando mulheres e trabalhadores jovens designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo dessas deverá ser 10% inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança. Letra E. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição da carga. Tente responder essa questão. Vamos para os comentários. O erro da alternativa A é dizer que a iluminação deve ser uniforme e direta, evitando a sonolência dos trabalhadores. O que a NR17 diz é que a iluminação deve ser uniformemente distribuída e difusa. Nada de
direta. O erro da alternativa B é dizer que os valores de iluminância devem ser estabelecidos pela CIPA, quando a NR17 diz que esses valores de iluminâncias eles devem ser estabelecidos com base na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. O erro da alternativa C ela é sobre a idade do trabalhador jovem. A letra C diz que é inferior a 20 anos, quando a NR17 diz que é 14 e superior a 18. Portanto, o erro dizer que é inferior a 20 e superior a 16, quando na verdade deveria ser superior a 14 e inferior a 18. Letra D, o erro está em dizer que quando os trabalhos envolvem homens e mulheres, o peso máximo das cargas deverá ser 10% inferior. O que a norma diz é que deverá ser nitidamente inferior e não 10% inferior. A alternativa correta é a letra E, quando diz que transporte manual de carga designa todo o transporte no qual o peso é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição da carga. Corretíssima. Questão 3. Com relação à NR17, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos, exceto que não está previsto na NR17. Letra A, borda frontal reta, está pedindo a incorreta. B, característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. C, altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. D, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Qual alternativa você marcaria? Comentários. Conforme a NR17, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos: altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. B, características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. C, que é o gabarito da questão, borda frontal arredondada. E D, encosto com forma levemente adaptada à região do corpo para a proteção da região lombar. Portanto, o gabarito é a letra A, porque a NR17 diz que a borda frontal deve ser arredondada. E a letra A diz que a borda frontal reta. Não é reta, é arredondada. Portanto, é o item errado da questão 3. Questão 4. A NR17 diz que a organização do trabalho para efeito da própria NR deve levar em consideração, no mínimo, exceto. Ou seja, está pedindo que não, a errada, a que não deve a que está errada sobre a organização do trabalho. Comentários. Não, letra A, deve levar em consideração, exceto. Aí, letra A, o modo operatório. B, a renúncia de tempo. C, as normas de produção. D, a determinação do conteúdo de tempo. Está pedindo a errada. E de acordo com a NR17, a organização do trabalho deve levar em consideração, no mínimo, as normas de produção, ok? O modo operatório. C, a exigência de tempo. D, a determinação do conteúdo de tempo. E, o ritmo de trabalho. E F, o conteúdo das tarefas. Porque o gabarito é a letra B? Pois ela está errada. Pois a letra B diz a renúncia de tempo. E não tem essa exigência da renúncia de tempo. O que tem é a exigência de tempo. Portanto, erro da letra B. O modo operatório está correto, as normas de produção correto e a determinação do conteúdo de tempo correto. A renúncia de tempo não, o correto seria a exigência de tempo. Portanto, gabarito letra B, que está errada. Questão 5. Em um setor de processamento bancário, uma análise ergonômica do trabalho revelou a seguinte não conformidade com o disposto da NR17. Está pedindo uma não conformidade em relação à análise ergonômica do trabalho.
Letra A. As pausas devem ser concedidas após os primeiros 120 minutos de trabalho e antes dos últimos 60 minutos de trabalho para atividade de telemarketing. Esse item está certo ou está errado? Letra B. O intervalo para repouso e alimentação para atividade de teleatendimento ou telemarketing deve ser de 20 minutos. Letra C. As pausas devem ser concedidas fora do posto de trabalho em 2 períodos de 10 minutos contínuos. Letra D. Deve ser permitido que os trabalhadores saiam dos seus postos de trabalho para satisfazer as necessidades fisiológicas sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações. Letra E. Nos locais de trabalho deve ser permitida a alternância de postura do trabalhador de acordo com suas conveniências e necessidades. Então está pedindo a não conformidade, ou seja, existe 4 corretas e uma que não está em conformidade. Qual você marcaria como não conformidade? 5. O gabarito é a letra A. Por quê? Porque as pausas deverão ser concedidas após os primeiros e antes dos 60 minutos de trabalho em atividade de telemarketing. E a letra A trouxe que as pausas devem ser os primeiros 120. Não. Os primeiros e antes, após os primeiros e antes dos 60 minutos. E não após os 120 minutos. Esse é o erro da questão. Porque as pausas devem ser após os primeiros e antes dos 60 minutos de trabalho em atividade de telemarketing e teleatendimento. E a questão disse, e a questão trouxe, deve ser precedido após os primeiros 120 e antes dos últimos 60. Ou seja, totalmente errada, porque deverá ser após os primeiros e antes dos 60 minutos de trabalho. E a alternativa B está corretíssima. Repouso e alimentação deve ter em teleatendimento, deve ter o repouso de 20 minutos. A correta é a letra C, pois essas pausas devem ser em 2 períodos de 10 minutos contínuos. O D está correto, porque os trabalhadores deve ser permitido a eles que saiam dos postos de trabalho para satisfazerem as necessidades fisiológicas. E o E está corretíssimo também, porque o local de trabalho deve permitir a alternância postural. Questão 6. Avalie, com base na NR17, se os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Questão sobre os assentos. Item 1. Altura ajustável à estatura do trabalhador e a natureza da função exercida. 2. Característica de muita conformação na base do assento. Item 3. Borda frontal pontiaguda. Item 4. Encosto levemente adaptado à região para a proteção da região lombar. Estão corretos os itens? Pede os que estão corretos. Letra A. 1, 2 e 3 apenas. B. 1 e 4 apenas. C. 1, 2 e 3 apenas. 4. 2, 3 e 4 apenas. E E. 1, 2, 3 e 4. Comentário. O item 1 está correto, pois a altura dos assentos ela deve ser ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função. O item 2 está errado, pois deve ser os assentos eles devem ter característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, de pouca conformação na base do assento. E aqui, o item 2 trouxe muita conformação na base do assento. Na realidade, deve ter pouca confirmação na base do assento. O item 3 também está correto, porque a borda frontal deve ser arredondada e não pontiaguda. E o item 4 está corretíssimo, pois o encosto deve ser com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar. Portanto, gabarito letra B, 1 e 4 estão corretas. Eram estas dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo.